E olha só, a Paula falou que eu trago assuntos polêmicos, né? Eu gosto muito desses assuntos, assim, que tem a ver com comportamento humano, com relacionamentos, né? Com histórias, ali com análise transacional, que fala sobre um pouco sobre a nossa transformação do ser. E aí, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as 3 leis do amor da constelação sistêmica. E na constelação sistêmica, a gente tem algumas posições das quais a gente pode falar. E hoje eu vou falar na posição de aprendiz. Por quê? Porque eu ainda não sou uma consteladora familiar, né? Eu ainda não me formei. Eu estou na etapa de aprendizado. E Renata, mas peraí, que é isso? Que coisa é essa de constelação familiar? Do que você está falando, né? Gente, eu ficava nessa dúvida também. O que é constelação? Aí eu pensava que era tipo as coisas da. Aqui tem uma janela, por isso que eu tô olhando para fora. Que era do céu, né? Que era as estrelas, que era o posicionamento disso. Mas na realidade, gente, a constelação familiar, ela é uma filosofia de vida. Ela não é uma metodologia da psicologia, né? Eu sou uma estudiosa aí do tema. Ela não é uma prática, né, que a gente fala assim da psicologia, mas ela é uma filosofia de vida, é uma ferramenta que pode ser usada aí em práticas terapêuticas e que a gente também pode aplicar no nosso dia a dia. Mas então, vamos lá. O que é uma constelação familiar, né? A constelação familiar, gente, ela é uma metodologia, né? Filosofia. Ela foi criada aí pelo teólogo, né? E psicanalista Bert Hellinger. O Bert é um alemão que morreu em 2019 aí, foi um acontecimento, né? A morte dele aí para quem estuda constelação sistêmica. E as constelações, eles falam sobre as nossas famílias, os nossos ancestrais, o nosso lugar nessa família, né? As leis que regem esse nosso lugar ali na família. E aí tem também aí as nossas posições, seja nas organizações, na nossa família, nós ocupamos e nós estamos em papéis, né? Então é importante a gente entender também. E uma vez que a gente coloca o óculos aí da constelação familiar, dificilmente a gente tira, viu, gente? Já vou avisando para vocês. Vou plantar aí uma sementinha no vocês, daqui a pouco vocês estão falando sobre as leis naturais aí. E o Hellinger, ele descobriu ao longo aí dos seus estudos, né, que existem 3 leis naturais que atuam nos nossos relacionamentos humanos. E que essas leis, elas são verificadas, né, aí como a lei da gravidade, se nos dermos conta do trabalho, observar, mas são também chamadas de ordens do amor, que são hierarquia, ó, quem chegou primeiro naquele lugar? Pertencimento, todos nós pertencemos. A partir do momento, né, que nós fazemos parte de uma família, a partir do momento que nós fazemos parte de uma empresa, nós pertencemos àquele sistema ali. E a lei do equilíbrio aí que vai dar uma sustentar, vai dar uma, na realidade a gente vai dar um up aí no que a Paula falou lá no comecinho sobre falar não para o nosso cliente. Então tem aí a lei do equilíbrio também, que é o dar e o receber. Então eu vou trazer aqui para vocês mais para frente o que significa cada uma dessas leis e como que vocês podem aplicar aí no dia a dia de vocês esses óculos sistêmicos. E aí, como é que funciona essa constelação sistêmica, Renata? Então, na filosofia da constelação sistêmica, quando alguma dessas leis, né, a lei da hierarquia, do equilíbrio ou do pertencimento, elas são violadas, a sua vida, em alguma parte da sua vida, isso começa a refletir. Ou seja, se eu me considero mais importante que a minha mãe, se eu me considero melhor que o meu pai, se eu me considero melhor que o meu chefe, por exemplo, melhor que o fundador daquela empresa, percebe aí, dá uma barrada nos nossos problemas, dá uma barrada assim na nossa vida, né? Se eu me sinto melhor que fulano, se eu me sinto melhor que as pessoas que estão acima de mim, provavelmente eu vou ter um problema de relacionamento com essas pessoas. E tendo um problema de relacionamento com essas pessoas, o que acontece? A minha vida começa a ficar um pouco emperrada, né? Porque o meu chefe não vai me deixar crescer,
ali eu tô querendo ocupar o lugar da minha mãe, né? Querendo ser melhor que a minha mãe, o que que vai acontecer? E aí o nome, assim, né, para a gente poder trazer aí essa abordagem, ela não está relacionada com religião também, tem muita gente que confunde, né? Por que que ela, às vezes, as pessoas confundem aí com a religião? Porque na constelação a gente acaba usando ali os campos energéticos, né, para representar uma situação ou pessoas, né, apresentadas ali naquele problema. Então, às vezes, a pessoa é representada por um objeto, por outra pessoa, e aí as pessoas acabam confundindo, achando que é algo além da vida, e não é. Na realidade, a constelação sistêmica, ela é uma filosofia, ela não tem ligação nenhuma com a religião, e de acordo aí, ela está ligada realmente aí de acordo com os estudos feitos por um biólogo inglês, eu não vou saber falar o nome dele certinho não, gente, mas é Rupert, eu até anotei aqui no meu bloquinho de notas, mas é Rupert Sheldrake, acho que é isso mesmo, mas ele é um inglês e ele criou uma teoria chamada campos morfogenéticos, que é através da energia das pessoas é possível chegar aos movimentos da vida. É meio bagunçado assim quando a gente escuta pela primeira vez, mas eu vou explicar direitinho aqui. Se vocês ficarem com dúvida, vocês vão me mandando aí nos comentários. E por que chama constelação sistêmica, Renata? Ó, o nome é um nome diferente em alemão, né? Porque o Bert é um alemão. E é um nome super difícil, gente. Eu não sei ler, não. Eu anotei aqui, mas não sei ler, não. Mas é Family. Essas coisas aí do alemão. Que na tradução literal mesmo, a gente chamava de colocação, representação familiar. E aí, no processo, né, de tradução aqui para o português, nesse processo aí de traduzir para o Brasil, né, para o brasileiro, acabou virando aí constelação sistêmica familiar. Mas isso, né, aí só mesmo para contextualizar vocês, do que é essa constelação sistêmica, do que fala, né, a constelação sistêmica, do que eu estudei até aqui, né, porque acabou que os meus estudos foram um pouco paralisados aí por causa da pandemia, porque não se pode fazer uma constelação sistêmica online, gente. Assim, o curso, né, de formação é possível sim constelar, você ser constelado online, mas fazer o curso, gente, não dá, a gente precisa sentir, a gente precisa estar ali no meio. Então, dei uma paradinha, então vou trazer aqui para vocês até onde eu posso falar, até onde eu estudei. Quais são as 3 leis sistêmicas aí? Quais são as 3 ordens do amor ou as 3 leis do amor, né? E como que elas podem influenciar aí no seu trabalho, no seu dia a dia? Lembrando, a gente tem hierarquia, quem chegou primeiro, a gente tem pertencimento, porque nós pertencemos àquele ambiente, nós pertencemos àquele sistema familiar ou organizacional, e a lei do equilíbrio, que eu dou e recebo, dou e recebo, dou e recebo. Qual é a primeira lei aí da hierarquia? Quando a gente fala, né, a lei da hierarquia, a gente não está falando que a gente tem que abaixar a cabeça para tudo que o seu chefe, né, ou que a sua mãe fala. E isso também vai além de cargos, tá? Quando eu falo de hierarquia aí, vai além de cargos. Vai da questão da postura, né, da nossa posição ali naquele lugar. E aí, segundo aí o livro, né, As Ordens do Amor, do Bert, que eu estou sempre aqui com ele, quando eu vou estudar e quando eu vou falar sobre isso, foi um presentão que eu ganhei do meu marido. Mas olha só, quando a gente fala aí da hierarquia, é muito simples, né? Quem entrou primeiro em um sistema, ele tem autoridade sobre aquilo. Ele tem autoridade sobre aquilo que aconteceu. E ele tem autoridade sobre quem chegou depois. Então, se eu fundei a minha empresa, eu tenho autoridade sobre ela. Se eu sou coordenadora de uma equipe, por exemplo, eu tenho autoridade sobre ela. E se eu tenho um chefe acima de mim, ele tem autoridade sobre mim. Mas o que acontece na maioria das empresas, na maioria das organizações? Isso acaba ficando um pouco confuso. A gente não sabe qual é o lugar, qual é o papel que a gente ocupa. Se a gente é líder, se a gente é liderado, se a gente né, como é que funciona isso? Muitas vezes a gente acredita que sabe muito mais que o nosso chefe, e aí isso vai causando um bolo total.
Isso vai causando uma coisa que vocês não têm ideia do que acontece ali no ambiente. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, aquele ambiente é tóxico. Mas por que ele é tóxico? Porque as pessoas não sabem o lugar que elas estão, o lugar que elas ocupam, tanto de hierarquia, quanto de quem está aqui embaixo, quanto de quem é a pessoa que chegou depois. Né? Então, é muito importante que a gente também observe as nossas posições na empresa. E essa hierarquia, ela funciona dessa maneira e vai além dos cargos. Então, quando a gente fala assim, eu cheguei antes que o meu chefe chegou por último, mas espera aí, qual é o lugar que você ocupa na empresa? Por que você não subiu? Qual é o seu papel? O que você oferece ali? E outra coisa que a gente também precisa observar, e que muitas vezes é descartado, é o papel do fundador nessa empresa. Quem é esse fundador? Por que às vezes ele é desqualificado? Por que às vezes ele não é inserido? Isso também precisa ser observado. Por quê? Porque se você fere essa lei da hierarquia, o fundador chegou primeiro, aquilo ali é o sonho dele. Então ele precisa ser respeitado também. Essa forma dele visualizar, dele ver, dele olhar, precisa ser respeitado. E como eu falei lá atrás, a gente não precisa baixar a cabeça para todas as ordens que a gente não concorda. Mas a gente precisa reconhecer o nosso lugar de pequeno ali naquela organização, né? Que eu estou embaixo de alguém, e falar com cuidado sobre aquilo que a gente pensa. Eu não posso me posicionar de uma maneira maior do que eu sou. Então, o que falta para a maioria das organizações, das empresas, independente do tamanho, é isso. É cada um reconhecer o seu papel. E aí, na segunda lei, né, que a gente fala sobre pertencimento, é preciso lembrar, todos pertencem. Independente do que ele fez, independente do que ele falou, independente do que aconteceu. Numa família, por exemplo, se eu vou supor aqui, a Paula é minha irmã, e a Paula puxou meu tapete. É só uma suposição, viu? A Paulinha entrando aí. Eu ia adorar a Paula ser é minha irmã. Mas não ia puxar o tapete não, tá, gente? E aí a Paulinha é minha irmã. E nós trabalhamos juntas. E aí a Paulinha foi lá e puxou meu tapete. Aí eu excluí a Paula da minha vida, mas a Paula é minha irmã, ela faz parte do meu sistema. E eu fui lá e excluí a Paula da minha vida. A partir do momento que eu excluí a Paula da minha vida, o que acontece? Eu estou excluindo alguém que pertence ao meu sistema, porque eu não resolvi aquilo que aconteceu. E uma hora ou outra isso vai aparecer na minha vida de novo. A Paula vai aparecer na minha vida de novo. Então, o que a gente precisa ter consciência sobre a lei do pertencimento? A gente precisa entender que todos pertencem, independente do comportamento que ele tem. Numa empresa, por exemplo, as pessoas pertencem enquanto o tempo de contrato dela dura. E aí, muitas vezes, as pessoas não começam a entregar, às vezes as pessoas ficam ali, não, estou desmotivada, não quero entregar, não quero participar, não quero ser mandada embora, não sei o quê. E isso vai gerando o quê? Um ambiente caótico também, porque a pessoa já não se sente mais parte daquele ambiente. Então, é preciso entender que os funcionários, os clientes também fazem parte e pertencem a essa empresa. E quando a gente começa nesse movimento de excluir quem é que está se rebelando ali, né? Quem é que está ali de alguma maneira não querendo fazer mais parte dessa empresa, que a gente começa a excluir de reunião, começa a excluir de tomada de decisão, começa a deixar essa pessoa de lado, ela fica ali, movimentando e de alguma maneira atrapalha o crescimento da empresa. Então, nesse momento, a gente precisa respirar, entender o que está acontecendo com essa pessoa, do porquê que ela está tendo esses comportamentos que a fazem ser excluídas daquele ambiente e negociar uma saída de uma forma mais harmônica, para que esse movimento dela também não comece com outra pessoa, porque essas coisas que não se resolvem, isso na visão sistêmica, tá, gente? Essas coisas que não são resolvidas aqui, nesse momento, elas surgem em outra pessoa, elas surgem em outro momento. Eu tenho uma psicóloga, a minha psicóloga, ela fala o seguinte: na faculdade da vida, aquela disciplina que você trancou, aquela coisa que você excluiu da sua vida, aquela disciplina que você excluiu porque você tinha alguma dificuldade de lidar com ela, ela vai aparecer em outro momento.
E aí você vai ter que pagar essa disciplina. Então, é isso que a gente fala também sobre a lei do pertencimento. Então, se tem alguém que te incomoda, se tem algo que está aí, que você está excluindo essa pessoa, seja da sua família ou da sua empresa, para, respire e observe o que está te incomodando e tenta resolver. Porque senão essas coisas vão aí, ó, vão gerando cada vez mais emaranhados aí na sua empresa. Emaranhados são aqueles bolos que você não sabe o que está acontecendo, por que você não está prosperando. E aí o ambiente começa a ficar conturbado, você não entende por quê. Nas palavras de Bert, vou ler aqui porque eu anotei. Quando se trata das relações humanas, o sucesso significa ampliar nossos limites em conjunto com os outros. O modo mais seguro de proteger nosso lugar é junto com os outros. Mas além da própria sobrevivência, trata-se da vida e sobrevivência de muitos, da vida plena e do sucesso de todos. Então, ó, todo mundo junto. Se está numa empresa, juntos somos mais fortes. Ah, tem alguém esgarrando, tem alguém fugindo ali, vamos entender o que está acontecendo. Para, respira e entende o que está acontecendo. Tem um livrinho aqui também, ó, super bacana, não tem nada a ver com constelação, mas ele fala muito sobre essa questão do pertencimento, sobre a questão de juntos somos melhores, que é o do Simon Sinek, que ele fala sobre propósito. Então, quem tiver a oportunidade, ó, esse é um livrinho super bacana, super rápido de ler também, que dá aí uma visão sobre esse pertencer, a importância de fazer parte. E a terceira e a última lei é a lei do equilíbrio. Lá no comecinho desse nosso aulão, a Paula estava falando sobre a importância de falar não para o cliente. E aí, a Manu trouxe algo logo no comecinho logo no finalzinho da Paula, falando o seguinte, porque às vezes ele começa a pedir, a fazer exigências, a pedir, e não tem nada a ver com aquela estratégia, com aquele objetivo, e aí começa a fugir. Por que isso começa a desequilibrar? Porque nós, enquanto empreendedores, ou enquanto funcionários, ou enquanto prestadores de serviço, fornecedores, vamos supor aí no nosso papel que nós estamos. Porque nós, enquanto pessoas, estamos entregando mais do que recebendo. E aí não existe um equilíbrio entre as duas partes. A minha mentora de constelação sistêmica, que é a psicóloga Deise Carvalho, ela explica o seguinte: a lei do equilíbrio, ela funciona da seguinte maneira: eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo, eu recebo e eu dou. E assim a gente vai equilibrando as nossas relações. E assim também funciona entre empresa-cliente, cliente-empresa, eu funcionário e empresa, e a minha família, e eu e as pessoas com as quais eu me relaciono. Então, nós damos e nós recebemos. Então, se eu prestei o serviço para o meu cliente, eu vou receber aquele FII que eu combinei ali com ele, eu vou receber o meu serviço. A partir do momento que teve alguém aqui que falou, eu acho que foi a Maria, começou a receber muito golpe, está entregando e não recebe, olha o desequilíbrio. Olha onde que está a relação dela com os clientes. Isso desequilibra o seu negócio, você não consegue prosperar. E aí entra a importância de falar não. Não faço fiado, por quê? Porque eu te entrego o produto e você me paga. Parcelo para você? Parcelo, mas te entrego o produto e você me paga. É uma forma de você gerar aí, ó, equilíbrio. Então, ó, já viu quando alguém... Vou dar um exemplo bem prático aqui da lei do equilíbrio. Já viu quando alguém dá um presente pra gente? Aí pensa aí, a gente não fica preocupada em querer dar outro para essa pessoa? Por quê? Porque, nossa, ela me deu um presente. Meu Deus, eu preciso dar algo de volta para ela. Tem um episódio do... Ai, agora eu esqueci. Peraí. A teoria de Big Bang. Que o Sheldon fala isso. Eu não gosto de ganhar presentes, porque eu me sinto na obrigação de dar presentes. E aí entra a lei do equilíbrio certinho nessa fala dele, né? Então a gente dá para receber. E as nossas relações, elas são relações de troca. A partir do momento que eu dou muito para o meu cliente, que eu começo a dar desconto, que eu começo a dar isso, que eu começo a dar aquilo, e eu não tenho retorno, um pagamento de volta, isso desequilibra a minha empresa. Isso pode levá-la até para o buraco. E também, gente, isso funciona
entre as relações de pares, entre as relações de chefe e liderado. Numa empresa, por exemplo, eu trabalho, entrego e recebo meu salário. Essa é a troca. Numa empresa, eu vendo e recebo do meu cliente. Isso é a lei do equilíbrio. E a violação ou a quebra de qualquer uma dessas leis afeta negativamente. Ela causa desequilíbrio no seu sistema organizacional, enfraquece a sua empresa, causa desmotivação nos seus funcionários, baixa produtividade. Então, a partir do momento que você começa a olhar, né, nossa, aqui tem uma hierarquia, aqui tem um pertencimento, eu não posso excluir essa pessoa faz parte da minha equipe. E aqui tem a lei do equilíbrio, opa, eu dei, então eu recebo, e vai equilibrando, porque senão a gente acaba aí fazendo com que a nossa empresa fique de uma maneira desorganizada, fique com coisas ali emboladas, e fique com aquela sensação que a Paula falou, de cansaço, de abuso, né? A Manu também falou da relação abusiva, e aí você fica naquela sensação sem saber o que está acontecendo. E é justamente isso que a constelação tenta trazer aí de solução, apresentar a solução para que a sua empresa possa fluir de uma maneira mais prática, né? De uma maneira mais leve. E aí, ó, portanto, eu falo, que bom que você entrou aí, Paulinha. Coloque os óculos sistêmicos. Uma vez que a gente coloca os óculos sistêmicos, a gente não consegue tirar. Então, colocou os óculos sistêmicos e comece a colocar em prática essas 3 leis. Primeiro, vou respeitar as minhas hierarquias. Isso não quer dizer que eu preciso aceitar tudo que eles falam, mas eu preciso me colocar no meu lugar de pequena, aqui embaixo dessa hierarquia. Eu preciso dar a minha opinião no meu lugar de pequena. Olha, eu sei que eu estou nessa função, mas eu sugiro que, ou eu sei que eu estou nessa função e eu estudei um pouquinho e eu quero te sugerir isso de mudança. E faça com que os seus clientes, seus fornecedores, colaboradores, as pessoas que vivem aí na sua empresa, né, que estão na sua empresa, se sintam parte dessa empresa. E é justamente isso que a gente faz aqui no PDZ. Nós estamos em diversos lugares do país. Tem gente no Rio, tem gente no Distrito Federal, tem gente em Alagoas, eu estou em Uberlândia, tem gente em BH, tem gente em tudo quanto é canto. E a gente se sente parte, como se a gente estivesse no mesmo ambiente. Por quê? Desde o primeiro momento foi colocado. Vocês fazem parte da nossa empresa, vocês são parte desse sistema. Verdade. E por que as coisas fluem, Paulinha? Porque a comunicação é clara, porque existe uma hierarquia, não é aquela hierarquia ditatorial, né, que a gente fala assim, você tem que me respeitar, não sei o quê, mas é uma hierarquia que te convida a respeitá-la e também colocar ali as suas ideias, a sua opinião. Existe sim uma troca, eu dou, eu recebo, eu dou, eu participo. Então, nós estamos sempre ali, ó, em equilíbrio. Então, é por isso que é muito importante que vocês coloquem os óculos sistêmicos e comecem a praticar essas leis aí no dia a dia.